Vendo gato. Esperando aí. Olá, olá, vamos começando. Bom dia, a paz. Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então vamos começando a nossa live, dando aquele tempinho, né, para que as pessoas possam então entrar, possam receber as notificações. Bom dia, gente. Friozinho hoje, né? Mas nós vamos já começar esquentando o nosso coração, né? Olha quem resolveu participar, ó. Nego Dito. Sempre tem um gato participando, vocês já repararam? Toda vez que a gente fala do coração de Jesus, aparece um gato aqui. Pois é. Eles gostam muito do coração de Jesus, mais do que muita gente, né? Então tá bom, vamos chegando. Quem for chegando já vai, né, dando um oi, avisando que está aí, para que a gente possa então saber que a nossa live tá alcançando a todos, começando com as nossas orações, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso oferecimento, a importância da gente começar sempre, né, com as nossas orações. Então, bom dia você que está chegando, bom dia você que começa. E aí, é isso. Nós estamos nas oitavas de Páscoa e é a semana, né? São os 8 dias em que a gente vive como se fosse um dia só, como se fosse aquele dia da Páscoa. Então, ainda estamos em Páscoa. Feliz ressurreição. Nós estamos ressurgindo a cada dia. Então, bom dia a todos. Bom dia, Soninha querida. Bom dia a todos que estão entrando aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma doença espiritual, sabia? Eu sei que você vai falar pra mim, Deja, pelo amor de Deus, não começa. Você vai falar de doença. Eu não aguento mais ouvir falar de doença. Então, mas é uma doença espiritual, tá? A gente vai explicar direitinho como é que é, porque você lembra que nós estamos fazendo o caminho para entender as promessas do coração de Jesus? Hoje a gente vai chegar num ponto importante, em que Jesus, que é o médico dos médicos, aquele que nos cura, vai falar a respeito disso. Como é que ele vai nos curar de uma doença que na verdade é a raiz de todas as outras? Tá bom? Olá, Vilma, o Henrique também está aqui. Que bom que vocês estão aí, que bom que estamos juntos, não é verdade? Vamos caminhar? Então, assim, Jesus manso e humilde de coração, assim o nosso coração semelhante ao nosso, tá? Vamos começar com o nosso oferecimento diário, que é para a gente já começar bem. Lembrando, para quem não conhece, para quem vai assistir também, não é? Esse vídeo depois, que eu sou a Lígia, para quem não conhece, faço parte do núcleo do apostolado da oração da Paróquia Imaculada Conceição. E como zeladora, e todos os zeladores do mundo inteiro, bem como aqueles que participam do movimento eucarístico jovem, a gente tem como propósito fazer o nosso oferecimento diário. O nosso oferecimento diário ele é mais do que uma oração. É um compromisso que nós temos com todas as pessoas do mundo, porque o apostolado e o movimento eucarístico jovem fazem parte da rede mundial de oração do Papa, não é? O nosso compromisso é de ser essa força em oração por toda a humanidade e em especial dando esse apoio ao Papa em todas as intenções que ele nos coloca e nos trabalhos, não é? Já que hoje o apostolado da oração é um serviço eclesial à igreja, quer dizer, um serviço que está junto, não é, com o caminho da igreja. Vamos fazer o oferecimento diário? Eu vou dar aquela lidinha, como sempre eu tenho feito, né? Eu leio para vocês, peço que vocês acompanhem e depois nós temos a nossa intenção. E o oferecimento é assim, a gente oferece tudo que a gente tem, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, os desafios, tudo a gente oferece para Deus, Ele santifica e distribui bênçãos e graças para todos. Bom? Então o nosso oferecimento diário é assim. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do seu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, eu rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês de abril de 2020. E o Santo Padre nos pede
por todas as pessoas que estão sob a influência das dependências químicas, para que sejam ajudadas e bem acompanhadas. Amém. Que Deus nos ajude nesse propósito dessa firme oração. Bom dia, meus queridos. Bom dia, José Luiz, Maria de Lourdes, Luzia. Olha que bom, quanta gente boa está chegando. Bom dia. Vamos, então, meditar hoje? Fazendo o nosso caminho, né? Partilhando, estudando juntos. Vamos nos aprofundando nas preciosas promessas. As promessas que o próprio Jesus passou a Santa Margarida Maria de Alacoque, que depois foram, então, organizadas para nós como 12 pontos de um mesmo caminho. Então, vamos lembrando, como eu sempre faço, lembrando qual o caminho que a gente já trilhou e como é que a gente está, então, chegando aqui. Vamos lá para eu não me perder. Nós meditamos sobre a primeira promessa: darei às almas dedicadas ao meu coração as graças necessárias a seu estado. A segunda parte do caminho: farei reinar a paz em suas famílias. Terceiro: eu os consolarei em suas penas. Quarto: serei o seu refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. Derramarei copiosas bênçãos, é a quinta promessa. O sexto caminho que a gente meditou essa semana, tão bonito, né? Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Fonte e oceano. E aí a gente chega num ponto que está muito ligado, né? Todas as promessas estão ligadas, mas esse sétimo que nós vamos falar hoje está muito ligado com esse sexto aqui. E o sétimo caminho de hoje é: as almas tíbias se tornarão fervorosas. Tibieza é uma palavra que a gente quase não escuta, né? Tíbio, tibieza. Mas quando a gente estuda alguns textos da nossa igreja, a gente, né, vê esse relato, vê essa palavra. Tíbio é fraqueza, inconstância, desânimo. A gente pode colocar tudo isso nessa palavra, na tibieza, exatamente. É quando você se sente fraco, sem ânimo, sem ação para as coisas espirituais. Os antigos padres, né, os primeiros estudiosos, os padres do deserto, falavam muito da tibieza como sendo, sim, uma doença espiritual. É quando esse cansaço, ele não é um cansaço físico, mas também não é um cansaço emocional, é um cansaço espiritual. É como se você se cansasse, se afastasse, não quisesse mais se ligar às coisas espirituais. Às vezes chega num ponto que até você quer, mas você já começa a não conseguir, como uma doença. Então, a tibieza, ela tem que ser tratada como uma doença mesmo. Mas aí, se a gente começar a pensar, Lígia, mas como é que a gente pega esse negócio, né? Como é que a gente pega essa doença? É no ar? Precisa usar máscara? É luva? Como é que é a coisa? Olha, a tibieza, ela começa assim, como toda a doença do nosso corpo físico. Ela começa quando o nosso sistema imunológico está baixo, quando as nossas defesas não estão bem. Quando as nossas defesas não estão bem, nós estamos suscetíveis à ação das bactérias, do vírus, dos micro-organismos, dos fungos, né? E até mesmo quando essas nossas defesas estão baixas, o nosso sistema imunológico está baixo, nós temos, às vezes, as doenças que são genéticas, por exemplo. Se você tem uma propensão aí a ter um problema cardíaco, um problema renal ou um problema de pressão, por exemplo, circulatório, enfim, qualquer um que seja, não é? Na medida que o seu sistema imunológico vai ficando fraco, as suas defesas começam a não conseguir defender o seu organismo, essas coisas vão aparecer. E como é que a gente se afasta disso? Como é que o nosso sistema imunológico fica ruim? Todos nós sabemos. A alimentação errada, a falta de exercícios, a falta de um equilíbrio emocional. A gente precisa buscar o equilíbrio emocional, né? O exagero na alimentação, falta de outras coisas. Não toma água, não é? Não tem uma série, não toma sol, principalmente não toma sol, não busca suplementos alimentares que possam te ajudar. O corpo físico está fechado, todos nós sabemos. Mas e aí, como é que fica com relação à tibieza? Como é que a gente fica doente? Que doença que é essa?
quando a gente se afasta de Deus. Ah, mas aí como é que é se afastar de Deus, né? É quando eu não vou na igreja? Não, tem gente que está lá dentro da igreja, tem um monte de trabalho, faz um monte de coisa e está com essa sensação, está com esse sintoma, está com essa dificuldade, se sente tíbio, se sente fraco, afastado. Veja, é muito mais forte. E Jesus é tão forte que Jesus nas promessas se preocupou. Ele falou, então, se você se chegar ao meu coração, se você ficar mais próximo de mim, eu prometo que vou te curar disso. E como é que é a cura de Jesus? As almas se tornarão fervorosas. O que é esse fervorosa? Vem de fervor, vem de ferver mesmo, tá? Vem de ferver. O coração inflama. Essa semana nós tivemos a leitura dos discípulos de Emaús, não é? Quando os discípulos estão caminhando ali, meio aquela tristeza, aquela dor toda, Jesus chega, ninguém nem percebe que é Jesus, porque eles estão tão preocupados com a tristeza deles, que eles nem se tocam, e aí Jesus está junto, e na medida que Jesus vai falando, então entram num lugar, vão cear, e aí quando ele começa a falar, um dos discípulos diz, mas é lógico que é ele, não nos ardia o coração? O nosso coração não ardia, o nosso coração não inflamava? Então, a presença de Jesus causa isso. E é isso que a gente tem que buscar. Aqui, nos meus estudos, né, quando eu estava lendo, e eu estou inclusive também acompanhando Um Coração para Amar, que é o título de um livro do padre, para eu não errar o nome dele, aqui, Jerônimo Gasques, que também é um livro das edições do Loyola, do apostolado aí, da oração. Um livro bom. Padre Jerônimo é inclusive um grande especialista em dízimo até. Ele fala, tem livros ótimos sobre isso. O Padre Jerônimo, ele fala da tibieza, e quando eu digo para vocês que a tibieza não é exatamente, não acontece só para quem está afastado da igreja, não, ela acontece muitas vezes, em especial para quem está dentro da igreja. Ele diz assim, olha que interessante o trecho. Esta promessa fala também das almas frias, daquelas que perderam a alegria espiritual e acabam fazendo uma infinidade de coisas na igreja, olha lá, mas que não sentem o mínimo de alegria e gosto pela pastoral e pelos sacramentos. É o que mais vemos na igreja. São pessoas desatentas, distantes daquilo que se poderia chamar de opção fundamental. Isso acontece nos matrimônios, isso acontece no trabalho, isso acontece na missão que você realiza aí na sua vida, mas isso acontece principalmente dentro da igreja, não é? E aí o padre continua, não é, dizendo, a frieza espiritual é perceptível dentro de uma comunidade. Quando adentramos uma igreja para participar da liturgia e a gente não percebe o envolvimento de seus membros. O canto fica amarrado, os leitores se confundem, os ministros e o próprio sacerdote. A igreja não é cuidada, os sacramentos não são bem distribuídos, a catequese não caminha bem e as pessoas não respondem aos apelos da palavra de Deus. Olha que coisa importante. Aí você vai dizer, bom, mas nesse momento nós estamos afastados, a gente não está podendo participar da igreja como queria. Será que então não é para a gente refletir? Que quando as portas das igrejas estavam abertas, nós estamos aqui no Ipiranga, um lugar que parece um Vaticano, viu gente? Você que não é do Ipiranga, aqui tem igreja para todo lado, você tropeça, você abre a porta, você tropeça numa. Tem um monte de igreja aqui. E quando as igrejas todas estavam abertas? E quando a gente podia participar lá da nossa comunidade, da Imaculada Conceição, como é que nós estávamos participando? Com todo o coração ou não? Ou havia um problema que a gente precisava resolver e não resolveu? Para poder continuar firme e forte. Olha o questionamento de Jesus, não é? Olha o quanto a gente deve meditar. E aí, o padre José, ele coloca uma coisa muito interessante, ele põe um texto aqui da carta de São Paulo aos Colossenses, que eu acho que vale muito a gente meditar. E que diz assim, Paulo diz, não é, aos Colossenses, se vocês, junto com Cristo, ressuscitaram, não foi? Não é isso que a gente está lembrando essa semana? Deverão então buscar as coisas que são do alto, onde o Cristo está sentado à direita de Deus. Devem interessar-se pelas coisas lá de cima, não pelas da terra,
porque vocês estão mortos para o pecado e a vida de cada um está doravante, escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, vocês também aparecerão. Cristo ressuscitou. Não está na hora da gente ressuscitar? Será que não está na hora de todos nós, cada um de nós, pensarmos a respeito da nossa posição, da nossa fé? Se nós somos aquilo que acreditamos, nós precisamos ser de verdade e por inteiro. E se existe alguma dificuldade, algum problema, nós precisamos caminhar para que ele seja resolvido. Para que essa tibieza não torne o nosso coração frio, pedra. E se Deus pode transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, ele precisa só de uma coisa, que a gente deseje firmemente transformar esse coração. A gente sabe que a vida da gente é difícil, tem dia, não é todo dia que é escola de samba, né, gente? Não é todo dia que é carnaval, tem dia que é difícil fazer as coisas, não é? Tem dia que a gente tem vontade de chorar, tem dia que a gente tem problemas. E fica difícil. Às vezes a gente olha para Deus e fala, por que comigo? Quem sou eu? Mas é nessa hora que a gente tem que se aproximar. E a promessa de Jesus é clara. Ele está dizendo assim, eu estou com você, tá bom? Eu estou aqui. Eu tenho um jeito de transformar isso tudo, de fazer com que essa frieza se torne alegria, se torne calor, se torne vida. Para a nossa missão particular e para os outros, tá bom? Porque alguém que está na tibieza, infelizmente, influencia todo mundo à volta. Todo mundo fica desanimado, né? E se a gente tenta se superar, a gente consegue influenciar outras pessoas pelo nosso exemplo, né? E o Henrique, que foi militar, diz o seguinte: a palavra conduz e o exemplo arrasta. O seu exemplo, o seu esforço é que vai fazer com que as coisas mudem, tá bom? Então, vamos focar hoje nessa promessa de Jesus, que ele está aí junto. Meu coração de Jesus vai estar com vocês. E aqui uma coisa que o padre fala, já a gente encaminhando para o final do nosso encontro, santificar as coisas terrenas. Santificar, não desprezar aquilo que a gente tem. Tá bom, a gente busca a vida espiritual, ok, mas vamos santificar as coisas terrenas? E esses dias eu estava vendo um vídeo e eu achei muito interessante, porque a gente não presta atenção, né? Quando a gente tem que santificar as coisas terrenas, que diz assim: a nota de R$100 tem uma frase lá que a gente nunca prestou atenção. Na frase, existe uma frase na nota de R$100. Quando você pegar uma nota de R$100, você olha: Deus seja louvado. Entende? As coisas terrenas precisam ser santificadas. A maior nota em circulação no nosso país tem essa expressão, tem essa frase: Deus seja louvado. Quando a gente louva a Deus, quando a gente tem um espírito de gratidão tão bem lembrado pela Mirtes, quando a gente busca isso, quando a gente busca o encontro com a palavra de Deus, quando a gente busca as coisas do alto, como dizia o Padre Léo, a tibieza é uma doença que não vai atacar, porque o nosso sistema imunológico vai estar forte. Tá bom? Então hoje é o nosso propósito. Vamos oferecer a Deus essa busca de louvar em tudo e agradecer por tudo. E quando a gente perceber que está fraquejando, busca a palavra de Deus, busca o coração de Jesus, busca essa espiritualidade. Não vai ter erro, tá bom? Vamos terminar com a nossa oração do Padre Joãozinho? O Padre Joãozinho tem uma oração para cada promessa, né? E a gente tem que aproveitar que ele já fez pra gente. Vamos caminhar aqui para essa oração. Olha que prece linda que ele compôs. Diz assim: prece ao coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, livrai-me da tibieza, da frieza espiritual. Dai-me sentir aqui na terra o sabor das coisas do céu. Eu sei que a vida não se resume a milagres, sucessos e vitórias. Sim, existe a hora do fracasso. Sei que sempre acabamos, cedo ou tarde, experimentando o peso da cruz. Então, nestas horas, e mesmo nelas, eu peço: livrai-me da tibieza e ensinai-me a sentir a força do amor, de um amor de festa, de um amor que se faz no riso e na dor. Amém. Certo?
Vamos lutar contra essa danada hoje, aumentando o nosso sistema imunológico, lendo a palavra de Deus, buscando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nos encontrando com Maria, que é a nossa mãe e mestra nisso também, tá bom? Um excelente dia para você. Não se esqueça, alto, o coração de Jesus está comigo, está com você, tá joia? Um bom dia, viu? A gente vai se falando. Não perde a programação da Imaculada, não. Entra lá no Face, dá uma olhada ali na programação, tem muita coisa boa no dia de hoje. Não perde. Isso tudo vai ajudar você a ficar com mais fervor. Bom dia!